Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na rádio RCI. Estamos com mais um programa iniciando neste momento com o autor convidado, Wagner Stracchini. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O Wagner ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia de Construções Civis, e ele tem extensão universitária em Engenharia e Gestão Industrial, Análise de Valor e Gerência de Projetos. Além disso, ele é atuante por mais de 4 décadas no mundo corporativo do Brasil, Estados Unidos e América Latina. Ele é pesquisador da Conscienciologia desde 1992 e o livro dele é Consciência Antidogmática, Reciclagem de Ideias Dogmáticas da Ciência, Filosofia e Religião pela Conscienciologia, publicado pela editora Editares. Então, Wagner, olha, é uma satisfação enorme estar com você aqui, porque a gente teve a oportunidade, né, lá no início dos primeiros esboços do seu trabalho, e assim, eu me surpreendi com a profundidade e a quantidade de pesquisa que você fez para esse livro, né, porque, nossa, você falou de variados temas e com muita pesquisa bibliográfica. Então, seu livro está muito profundo e, poxa, parabéns mesmo. Agora, eu queria então ver com você consciência antidogmática. Você fez uma abordagem aqui primeiro falando o que é o dogma, né? Quais são essas ideias, né? O que são as doutrinas religiosas, o que é o homo credulus, né? O homo sapiens credulus. Então, eu queria que você desse aí uma introdução para a gente sobre essa parte inicial aí que você chamou de Homo sapiens credulus, né? O que seria? Quais são essas ideias dogmáticas? Para a gente poder começar nosso debate. Boa tarde, Rose. Boa tarde aos ouvintes, os que nos acompanham aí pela AM da RCI e também os que vão nos acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube. Muita satisfação minha estar aqui com você hoje, poder falar desse livro e também por você ter participado e me ajudado com muitas ideias, pareceres, sugestões desde o princípio, né? Nós estávamos falando aqui fora do ar agora há pouco, você teve oportunidade de ler esse livro, hoje ele tem 386 páginas. Pois é, denso de conteúdo. Você leu as primeiras 30 páginas, né? Eu me lembro que eu conversei com o professor Valdo e depois com a Mabel, e eles me instruíram para escrever primeiro as primeiras 30 páginas, depois mais 30 páginas, e você me acompanhou e me sugeriu lá desde o início, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui no seu programa e falar um pouco da história desse livro. A decisão de escrever sobre os dogmas, primeiro foi pelo fato de eles terem influenciado em decisões pessoais importantes, né? Nós estamos falando aqui de dogmas da religião, da filosofia e da ciência, mas eu não estou escrevendo especificamente um livro sobre religião, sobre ciência ou sobre filosofia. É a questão do dogma. E, mais especificamente, pela ótica conscienciológica, o antidogmatismo. Porque eu vivi, nas primeiras fases da minha existência, da atual existência, eu diria aí os primeiros 25 anos da minha vida dentro do cristianismo, dentro da religião. E essa questão da crença foi uma situação que sempre, desde pequeno, sempre me incomodou. Isso é uma coisa bacana que eu achei no seu livro, porque você tem todo um arcabouço teórico profundo, você estudou muito para fazer esse livro. Bastante. Muito mesmo, mas você fala um pouco de você também, né?
você é aqui a sua própria cobaia, você usa você como exemplo, né, através da sua trajetória aí na Exato, religião. não é um livro autobiográfico, Então, mas mas você tem umas pitadas de das exemplos. vivências, Aham. né? Isso deixou o livro leve, né? Assim, não é só conteúdo. Isso Exato. foi uma coisa bacana que eu achei. Mas vamos lá. Você quer continuar? Eu te cortei, né? Não, eu falo. Então, se você me falou sobre essa primeira etapa, né, que é o Homo sapiens crédulos, né? São as ideias dogmáticas, né? Exato. Muitos, a própria Daiane e o João Paulo escreveram o prefácio, eles falam bem, fizeram uma boa síntese, que muitos de nós, mesmo aqueles que não são vinculados à igreja ou religião, nós, dentro da nossa sociedade, predominantemente cristã, né, nós sempre ouvimos essas histórias a respeito da crença em Deus, da salvação, né, do céu, do inferno, da salvação da alma, da condenação eterna. Essas crenças, e muitos de nós fomos ou educados, ou mesmo aqueles que não foram educados dentro da igreja, eventualmente iam na igreja ou participavam de alguma atividade, e essas ideias estão presentes na nossa vida, como esteve na minha. Né? Culturalmente até, né? A gente foi absorvendo isso, né? Mesologia, família, ali, a comunidade, né? Então a gente acaba, assim, passando a fase da infância, adolescência, meio que sendo direcionado, né? Claro, os nossos pais receberam dos pais deles, os pais, por suas vezes, receberam dos pais, cada um foi passando aquilo que recebeu dentro do contexto de conhecimento que tinha. Uhum. E fazia sentido. Por exemplo, na minha época da infância, eu nasci dentro de uma família que é da Igreja Batista, né? Protestante se falava na época, os protestantes. Ah, sim, eu fiz uma pesquisa do IBGE, ele mostrava que naquela época, eu nasci em 57, no início de 60, 98% da população brasileira declarava ser católica, né? E uns 2% eram os protestantes, hoje chamados evangélicos. No caso da Igreja Batista, eles não batizam crianças, né? Então, só batizam a pessoa a partir dos 10 anos. Dizem que a partir dos 10 anos, a criança teria a condição de ter o seu livre-arbítrio, né? De poder escolher. Mas com 10 anos a criança não tem maturidade ainda, né? Pois é. Então, é menos pior do que ser bebezinho, que bebezinho você nem fala. Mas mesmo assim, não tem ainda um nível de discernimento, de maturidade para decidir. E essas dúvidas, elas sempre me acompanharam, porque se eu nasci dentro da família já cristã, né, evangélica, protestante, eu tinha que me converter, né, para ser batizado. Ora, aí já começa a contradição. Mas se eu já estou aqui, eu vou me converter do quê? Né? Se eu já estou aqui. Então, eu tinha essa dúvida, mas é óbvio que eu não tinha a capacidade de elaborar isso. Sim. Né? E uma passagem que é marcante para mim é essa palavra dogma. Pois é, você tem um capítulo inteiro, você fala só de dogma, né? Eu me lembro que eu estava a igreja, na época, tinha a escola dominical, né? A escola dominical tinha eles dividiam, uma igreja pequena, com 100 membros, então eles dividiam dentro do próprio templo, dentro da igreja, 3 classes. Uma dos adultos, uma dos jovens e uma dos adolescentes. E eu estava no grupo dos adolescentes ali com 11, 12 anos. E alguém disse essa palavra, dogma. Porque o dogma, não sei o que e tal. Eu não sei exatamente, não me lembro exatamente com que era. Mas eu me lembro da correção do professor.
Ele disse, olha, nós não temos dogmas, a igreja evangélica não tem dogma, quem tem dogma é a igreja católica. Tá bom, eu não tinha como argumentar, não tinha capacidade de argumentar, mas isso ficou, né? Falei, não tem dogma, né? Quer dizer, Poxa, tanta ideia, a própria aceitação da Bíblia, das ideias, tudo isso é dogma. Pois é, nossa, essa parte é muito bacana, que você fala que o dogmatismo na origem das religiões, ela estava permeando, ela na verdade permeia todas, né? O que acontece, na verdade, é que esse termo, o dogma, né? O que significa dogma? Né? É o que parece bom, né? É um preceito. Até aí não teria tanto problema, né? O significado etimológico, a origem da palavra. Mas no Ocidente, a Igreja Católica, vamos dizer que se apropriou desse termo. Então, o dogma católico, ele representa uma informação, uma ideia procedente de uma autoridade superior, uma autoridade religiosa. Então, o Papa, o Bispo, o concílio, o sínodo, alguém da igreja determina certas coisas por ter uma representação, uma comunicação superior, né, ou com o divino, perante os seguidores. Então, isso já coloca uma autoridade, né? uma imposição de autoridade. Então, quando a gente ouve hoje em dia falar em dogma, nós sempre pensamos na Igreja Católica, os dogmas católicos, mas aqui dogmas você apresenta... marianos. Mas aí a gente vê que ele está permeado em tudo. Tem dogma na ciência, tem dogma na filosofia. E tem dogma para todo lado, mundo corporativo, onde você vai, até no clube esportivo tem dogma. Né? E nós vamos falar mais sobre isso. Vamos lá. Depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Alô? Olá, bom dia. Aqui é o Pedro, da Companhia Telefônica. Tô ligando. Para de cerimônia, Pedroca. A gente já se fala toda semana. Já sei, você ligou para oferecer pacote extra de internet, né? Foi. Pois eu quero, viu? Esse mês, inclusive, eu gastei todo o 4G com música, esporte, notícia. Pode fechar, vai. É pra já, mas e aí? Novidade? E o maridão? Pois deixa eu te contar. Falou em música, notícias e esporte sem gastar 4G? Falou celular com rádio. Rádio é de graça. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos conversando aqui com o Wagner Stracchini até o final do programa sobre a consciência antidogmática. E retornando ao ponto que a gente estava falando, as religiões elas usam muito de dogma, elas estão permeadas pelo dogma, né? E você fala aqui que
várias culturas, elas foram, pela ótica da religião, elas analisam o universo e a humanidade, não é isso? Exato. Aí você fala um pouco das culturas primitivas, né? Você vem depois falando das culturas em geral. Você pode falar um pouquinho para a gente? Vamos lá. Uma coisa que eu acho que é importante é falar você falou aqui da questão da religião, né? A religião é um conjunto é um sistema de crenças e práticas. Essa é uma definição assim bem simples, né? Bem sintética, né? E essa questão do dogmatismo na origem das religiões, ela remonta a muitos anos, a um período bastante longo. Nós sabemos isso através das pesquisas da mitologia e das pesquisas arqueológicas, né? Tem muitos achados que mostram isso. O Marcelo da Luz, naquele livro Onde a Religião Termina, ele faz uma citação que eu aproveitei aqui para esse livro, e também algumas ideias do Joseph Campbell, que é um mitólogo, um estudioso da mitologia, bastante conhecido no século passado, na obra As Máscaras de Deus. Eles mostram que já no caso do Homo sapiens, né, a nossa espécie, sim, ela se fala em torno de 250 mil anos, né? Paralelamente aos sapiens viveram os homens de Neandertal, né? Sim. Uma outra espécie. E eles encontraram túmulos, enterros de neandertais com algumas características que denotam algum aspecto religioso. Que características são essas? Primeiro, os ossos, eles estavam enterrados como se a pessoa estivesse no útero, numa posição dentro do útero. Isso denota uma possibilidade de ciclo de renascimento, né? A outra é que eles colocavam provisões, os achados arqueológicos mostram que tinham ali junto animais enterrados, né? Outros objetos provavelmente não se preservaram, tipo madeira, coisas desse tipo, não consegue preservar. Sim. Mas estima-se, eu falo aqui na página 35, a partir de 200 mil anos que tem esses achados. Poxa, ou seja, a gente está fazendo adoração há muito tempo, há né? Há muito tempo. Por outro lado, também denota uma questão da aceitação da sobrevivência da consciência. Isso é verdade. Né? Uma coisa interessante que o mitólogo Joseph Campbell anota é que a posição dos túmulos, eles estavam assim na posição do leste para o oeste, né? Que é imaginando a questão do nascer e pôr do sol, nascer e renascer. Então essa é uma interpretação, vamos dizer que é exatamente isso. Ou seja, nós, enquanto humanidade, a gente tem indícios aí de que vem de muito tempo nessa, digamos assim, essa conduta de atribuir a algo ou ter, assim, noções até mesmo de multidimensionalidade, porque se há ciclo de renascimento, imagina, naquela época nem era Homo sapiens sapiens. Nem era sapiens sapiens. Nem era sapiens sapiens. Pois era um Neandertal que já desapareceu. Então, né? Pois é. Interessante. E aí você traz, então, aqui, ó, essas seriam as culturas primitivas, né? Que são essas ideias de já crerem em alguma coisa, não é isso? Eu coloco aqui várias culturas onde tem os mitos da criação. Quer dizer, existe um padrão em várias culturas diferentes, em linguagens diferentes, idiomas diferentes, localizações,
Inclusive que na época se supõe que eles não haviam contato, eles não tinham troca de informação, não havia a possibilidade de eles se comunicarem pela distância que existia lá há muitos milênios, né? Então existe um padrão que é assim, que pela ótica dos dogmas religiosos, que o universo e a humanidade foram criados por algum ser divino. Ah, sim. Por algum ser divino. Sim, sim. E aí, em muitas comunidades, isso se chama, por exemplo, na tradição judaico-cristã islâmica, né, que é a que predomina no Ocidente, essa tradição, isso foi criado por Deus, né? A história que está na Bíblia, Deus teria moldado o barro, fez um sopro, e aí fez Adão, depois fez Eva. E são várias explicações, né? A gente, como está aqui no Brasil, como tem toda uma cultura nossa aqui, algumas linhas, né? Vai atribuir a Adão e Eva, né? Então a gente não tem essa noção de como outras comunidades ou outras nações pensavam a respeito disso, né? Você faz uma panorâmica bem legal aqui disso. No Ocidente a gente sempre pensa nisso, mas quando você vai olhar lá na Grécia, na Índia, que legal. já é uma outra visão. A religião tem um sentido diferente, porque primeiro já não é a cultura monoteísta, né? No caso da Índia, então vários deuses, milhares de deuses. Pois né? Então, eles adoram até o rato. Não tem, já tem outro dia eu tenho uma referência aqui da revista super interessante, está aqui no livro, que eles têm um grupo de pessoas lá, como se fossem os monges, que o trabalho deles é fazer o relacionamento do número de deuses. Puxa. E que pode chegar até 1 bilhão, quer dizer, é quase um deus para cada pessoa. E é assim mesmo, nós temos contato com pessoas de procedência da Índia, da mesma família, e cada um tem um deus. E não há conflito, não há problema nenhum entre eles sobre isso. Né? Eles adoram um deus, uma divindade, mas eles acreditam que tem um poder superior, mas cada um tem aquela sua adoração e eles convivem em harmonia com isso sem nenhum problema. Pois é. No Japão, tem uma tradição que já nem era o deus, que é uma deusa, né? Que é a deusa do sol, a Amaterasu. Né? A única que não é machista. E que ela mandou um casal, né? E esse casal deu origem aos kamis, né? Que chamam kamis, que são figuras semidivinas, né? E esses kamis foram que deram origem à humanidade, quer dizer, as ilhas japonesas primeiro e depois todo o restante. Né? E existia uma tradição até há pouco tempo que o imperador do Japão era descendente desse casal. Por isso que tem aquela ideia do shintoísmo que o imperador japonês era um representante divino. Isso aconteceu até logo depois até a Segunda Guerra, quando eles fizeram o próprio governo japonês, ele fez uma mistura, um sincretismo religioso e conseguiu convencer certas pessoas, no caso, os kamikazes. Sim, né? Aí a origem do kami, né? Do kamikaze, né? Quer dizer, ele era um herói. Pois é. Por quê? Qual era a motivação? Que ele ia dar a sua vida, mas ele ia para o paraíso, ele ia para o céu, ele ia ser um herói divino. Então, você vê o quanto que a lavagem cerebral dogmática a ponto que chega, né? Agora, a maioria da humanidade ainda crê num único Deus, né? Pelo menos na atualidade, né? O que acontece é assim, pelas pesquisas, nós temos... vamos falar assim, números redondos,
o cristianismo tem 2,2 bilhões de seguidores, ou pelo menos que se declaram, né? Sim. O islamismo está crescendo muito, já tem perto de 2, mas eles falam que o número oficial é 1,8. Então teriam 4 bilhões de crenças monoteístas. Mas aí nós colocamos Índia, com 1 bilhão que crê em vários deuses, há outras religiões que creem em vários deuses. O budismo, com 500 mil seguidores, ele não coloca a crença em Deus. O budismo é um sistema... É a pessoa, ela que se ilumina, ela que faz se o desenvolvimento, evolui. ela tem a questão do ciclo de renascimentos para alcançar a iluminação, né? No caso do Siddhartha Gautama, que é o personagem principal, mas não tem a crença em Deus como um dos seus princípios. E tem um grupo grande de ateus, que já chega a 1 bilhão de pessoas. E no caso da China, que são aí 1 bilhão e meio, que a gente não tem muita estatística confiável, né? Porque não se sabe bem o que tem lá de realmente crença. Porque oficialmente não há crença e não há religião na China, né? Mas a crença monoteísta não é tão... Ela é predominante, vamos dizer... Por causa da nossa realidade aqui, né? Da Pra realidade nós. ocidental, mas são 4 bilhões em 7,5, né? Então é Então quase metade. 60% aí, né? Agora, você fala que também nas tradições politeístas e panteístas. Politeístas são vários deuses, não é isso? E panteístas é o quê? O panteísmo é uma crença em que tudo é Deus. Tudo. Então, a terra, as rochas, tudo que permeia a terra, tudo que é visível é Deus. Então, isso é panteísmo. Isso é o panteísmo. Agora, existia uma crença primitiva ainda anterior ao panteísmo, que é o animismo. O animismo, eles colocam em igualdade as plantas, os animais e os seres humanos. Animismo? Animismo. No início, bem as religiões tribais, né? Então assim, aqui a gente tinha lá nas tribos nossas adoração à lua, adoração ao sol, é por aí? Por isso, exatamente. Mas eles viam a natureza como uma igualdade. Tanto que tem aí também uma questão de interpretação de hipótese, né? Uhum. Sabe as pinturas rupestres, sim, né? As pinturas rupestres têm pinturas de 40 mil anos. Sim. Então, existe uma ideia que aquelas pinturas, os xamãs, né? Eles faziam aquelas pinturas e em algum momento os xamãs entravam em transe. Entra para psiquismo. Entram para psiquismo. Eles entravam em transe para fazer uma viagem ali, uma projeção, um desdobramento. E ele, através desse fenômeno, ele ajudaria a comunidade, né? O xamã, ele fazia curas. E no caso dos animais, seria assim como que um respeito aos animais, né? Estava sendo sacrificado, ia ser morto, eles iam para caça, mas seria para alimentar o homem, né? Diferente do conceito de hoje, que é uma massificação da carne. A outra ideia aí dos xamãs é que essas cavernas eram uma entrada para o mundo subterrâneo, né? Porque no passado os antepassados eles viam o universo em 3 camadas, né? O mundo inferior dos mortos, o mundo dos vivos e o céu, né? Para onde iria depois as almas mortas. Então essa era a ideia. Você fala também da violência, né? A crença em Deus, o quanto que ela gera de violência. É lógico, cada vamos dizer assim, fanático pode chegar no extremismo, né?
em função da defesa daquela crença, você cometer atrocidade. Exato. Tudo isso que nós falamos até agora são contextos religiosos e históricos e mitológicos, né? Muita coisa de mitologia, porque dá para compreender. A gente olha essa história do Japão, a deusa do sol, tal. Hoje a gente não vê assim, mas naquela época era uma maneira de eles encontrarem uma explicação, né? Então você vê os vikings lá separados, né? Como um mundo à parte, eles tinham as adorações deles também, né? O que acontece? Qual é o problema disso? É o fato de isso ter sido transformado, uma mitologia ter sido historicizada, né? Virou história e foi aceitado como um dogma, né? Como uma verdade absoluta, uma verdade inquestionável, né? Porque aí entraram a questão dos livros sagrados, nós vamos, é um capítulo à parte, nós vamos falar sobre isso então no próximo bloco, depois do intervalo. Programa Entre Livros, apresentação Rosimeire Salles. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 35230533. Anotou? 35230533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Todos os sábados, 12h30, você tem horário marcado com a psicóloga Rosiane Delgado no programa Viver Bem. Informações e dicas para descomplicar a vida, com foco na saúde e no seu bem-estar. Programa Viver Bem, sábados do 12h30 à 1h. Na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Olha, nós estamos aqui num papo muito bacana e curioso sobre a consciência antidogmática. E o Wagner estava falando para a gente, a gente começou a falar sobre os livros e os autores sagrados, né, Wagner? A gente tem a Bíblia como uma grande referência, mas a Bíblia é um livro sagrado, são vários, né? Eu tenho aqui uma listagem, né, os principais livros. A Bíblia, o Alcorão, a respeito dos idiomas, os autores, né? Uhum. Principalmente, vamos falar, o meu foco sempre foi o cristianismo, né? Porque é onde eu tive a maior vivência. Na né? sua base, né? A base. Rose, o que acontece? A gente nós falamos agora há pouco da história do Homo sapiens, né? São pelo menos,
estimado, aí aceito atualmente como 250 mil anos de história da nossa espécie. E só que, acho que vale a pena falar assim, a partir dos 100 mil anos que houve a saída da África, né, praticamente a saída da África, e espalhou pelo mundo. A partir dos anos 70 mil, até os 70, 60, 50 mil, os historiadores chamam da revolução cognitiva, que desde a existência lá dos nossos ancestrais, 7 milhões de anos, até os 70 mil, não houve tanto progresso assim na história do Homo, né, do gênero hominídeo, né, do Homo, e particularmente do Sapiens, ocorreu essa revolução cognitiva que foi através da fala, né? O homem começou a falar, aprendeu a fazer desenhos, aprendeu a construir um barco à vela. O fogo já tinha acontecido. Mas ocorreu há muitos anos, até o ano 5000, para inventar a escrita. Quer dizer, a escrita foi recente, né? Muito recente, muito recente. E a escrita foi criada, existem os registros da Suméria, mas alguns historiadores falam que foi na China, né? Porque não se tem ainda tanto material encontrado, mas há algumas hipóteses, com aquelas escritas cuneiformes, né? De cunes de barro, né? Depois foram inventando a matemática e tal. Mas tudo isso foi criado com finalidade administrativa. Não foi para escrever livros sagrados, era para administrar, quando começou o comércio, né? Então, para contar o gado, contar as vendas, né? Os reinados, administrar o poder, colocar escrita aquilo que interessava. Só mais recentemente é que começaram a aparecer os livros considerados sagrados, ou ditos sagrados, né? No caso da Bíblia, atribui o livro, a Bíblia hebraica, né? Se atribui a Moisés, né? Um líder Moisés. Não se sabe se exatamente é uma figura real ou mitológica, mas se atribui a ele a escrita dos 5 primeiros livros da Bíblia, o que eles chamam de Pentateuco. Depois foram sendo escritos outros. Que não tem nada a ver com Cristo, nada, né? Absolutamente nada. Até a existência de Cristo é a Bíblia hebraica. Depois de Cristo, os primeiros livros que foram escritos foram as epístolas do apóstolo Paulo. Não foram os evangelhos, porque na Bíblia a gente encontra os evangelhos, né? Mas quem escreveu primeiro foi o apóstolo Paulo. Ele viajava, abria comunidades. Paulo de Tarso? Paulo de Tarso. Ele viajava, abria comunidades e escrevia. Paulo era filho, ele nasceu em Tarso, que é na Turquia, mas foi educado em Jerusalém. Então ele tinha uma boa cultura, tal. Então ele, depois da suposta conversão, ele começou a escrever o que chamam hoje de Novo Testamento. Então, dos 27 livros, eles atribuem... O Moisés é o mesmo dos 10 mandamentos. O Moisés é o dos 10 mandamentos. Uhum. Mas existe uma dúvida sobre a autoria de Moisés, porque existe um trecho lá da Bíblia, dos 5 livros que são atribuídos a ele, que narra a morte dele, é narrada a morte. Então como que ele vai narrar a própria morte, como né? que ele poderia narrar? Aí não tem como, né? Então, na verdade, e depois foram escritos os evangelhos, né?
Você vê que na Bíblia está escrito assim, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. Por quê? Porque não foram eles que escreveram, não foram os discípulos que escreveram. Foram, alguém escreveu, o que existe de original, não existe original, primeiro que não existe original, existem cópias, né? Foram escritos em grego, né? Foram cristãos convertidos que ouviram as histórias e escreveram esses livros em grego, mas muitos anos depois não foram testemunhas oculares. Nem o próprio Paulo, Paulo de Tarso, foi testemunha ocular. Ele não conheceu, Jesus pessoalmente. Não, foi bem depois. Então, assim, os autores da Bíblia, os autores sagrados, então aí nós já temos essas dúvidas todas, né? No caso do Alcorão, islamismo, né? é atribuído a Maomé, né? Que aqui você até fala que ele nem escrevia, ele escrevia... O que aconteceu? Bem resumido, porque a história é longa, mas o Maomé, o Mohammed, né? Ele, por volta dos, acho que 40 anos, ele começou a fazer um retiro espiritual. Ele saía por um tempo e ia numa montanha chamada Hira, né? E ele ali fazia um retiro espiritual. Diz que o anjo Gabriel apareceu para ele e disse para ele que ele seria o último profeta e que ele seria encarregado de escrever as últimas palavras sagradas. E ele falou, eu não sei escrever. Pois é. Então, aí o profeta falou, o anjo falou para ele, então recita. E aí alguém vai escrever, recita. Que foi o que aconteceu. Então, né? O Alcorão significa a recitação. Justamente porque ele recitava. E alguém falava. Dizem os autores islâmicos que isso aconteceu por 23 anos. 23 anos ele ia lá para a montanha, o anjo falava as palavras para ele, ele repetia, aí contava para os outros. Só depois da morte do Muhammad é que o Alcorão foi escrito. Então aí você já vê... Sempre tem uma interpretação, passa pelo crivo de outra pessoa, que não foi a pessoa que falou, né? Óbvio. Ele já estava falando algo de alguém que é uma consciência, né? Que a gente... Provavelmente. Provável. E aí ele vai, recita, e depois que ele morre, né? Agora você fala também que o budismo... Né, que tem você já falou um pouco aqui. O budismo, né? É similar à questão. Buda não deixou nada escrito. Pois é. Primeiro, Buda não sabia escrever. Jesus não deixou, o Moisés não deixou, o Maomé não deixou, o Buda também não... Nenhum dos três deixou nada escrito. Então, Jesus, Buda e Maomé. Só o aí... Moisés também. Moisés, aí tem uma dúvida, porque se narra a morte dele, então como que ele foi o autor? Não tem como, né? No caso de Buda, também os escritos, também não depois da morte de Buda, eles reuniram as histórias e colocaram nos livros. No hinduísmo também você falou aqui, né, que eram textos sagrados dos povos indianos, né? Eram histórias, né, reconhecidamente, era no caso os Vedas, tinha muita coisa que eram hinos, né? No hinduísmo tem muita coisa cantada, né? Aqueles cânticos, né? Sim. Então, o que acontece? Eles transmitiam para a massa, né, para a grande massa, porque sempre houve uma população muito grande na Índia, eles entendiam que a massa analfabeta, inculta, não tinha condições de absorver o conhecimento. Então, eles faziam através dos cânticos, né? Então, isso acabou se transformando também em livro sagrado.
Então, essa questão... Nossa, na verdade são várias. Aqui você fala aqui na Índia, sikhismo, zoroatrismo no Irã, Bahá'í na são Índia. várias... O livro são dos Espíritos, sim, esse livro dos Espíritos também é um livro sagrado para os espíritas, né? É um livro sagrado, O livro do Mormon e o de Lao Tse, na China. Tao de Lao Tse, o né? Tao, que aí tem muita coisa de filosofia, mas acabou virando também alguma coisa de sagrado. Então, essa questão de sagrado, de autor, isso tudo acabou se transformando em ideias inverificáveis, né? Mas que são aceitas como verdade absoluta, verdade inquestionável, né? Que também você fala aqui no seu livro, o seu foco tem a religião, mas você fala também sobre a questão dos dogmas na ciência e na filosofia, né? Ou seja, não é só a religião que tem dogma, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois dos nossos comerciais. Nós voltamos daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Todos os sábados, à 1 da tarde, a RCI convida você para o debate do seu projeto de vida. O que você quer deixar como legado de sua existência? Quais são as suas metas pessoais? Como gostaria de ser lembrado? O que lhe motiva a ir adiante, faz brilhar os seus olhos? Venha e participe desta jornada. Ouça ao vivo no rádio e assista a live no Facebook Rádio RCI Iguaçu. Programa Projeto de Vida. Sábado, da 1 às 2 na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos aqui no programa Entre Livros conversando com o Wagner Stracchini. Acertou. E, Wagner, não é só na religião que tem dogma, né, Wagner? Na ciência e na filosofia também, né? Infelizmente, Rose, a ciência entrou por um caminho. Nós tivemos um período de aceleração da história, da ciência, muito grande nos últimos anos, né? Graças à ciência. Mas o que a gente nota é que, infelizmente, ela caminhou por um lado materialista, né? Nós temos dogma, né? Então a verdade absoluta científica tem várias. Nós falamos agora há pouco da criação do mundo, do universo, né? Deus, pelo lado da religião. Nós temos hoje um movimento moderno, né? Que é o neoateísmo, os novos ateus. Esses novos ateus, de uma certa forma, eles ajudam a sociedade, ao conhecimento público, a compreender um pouco mais a ciência.
mas a visão deles é extremamente radical e acaba entrando num novo dogma, porque eles fazem afirmações peremptórias, Pois né? é. Então, do mesmo modo que a religião fala Deus existe, eles falam Deus não existe. Então, Pois é. não há possibilidade. Então, essa peremptoriedade, né, então, como tudo começou? Começou com o Big Bang, né? O universo era era uma coisa bem pequena, um ponto, um grão de areia, que de repente atingiu 10 bilhões de graus Celsius, explodiu e formou tudo que existe. E aí eles mostram várias evidências sobre isso. Mas e o que existia antes disso? Né? Então, e quem originou esse ponto? Quem originou esse ponto? Então vai uma regressão infinita, não consegue chegar. Então, a ciência, ela é muito respeitada, e nós somos pró-ciência. E devemos a ciência, não estamos nada contra a ciência aqui. A minha questão aqui é o dogma, é a verdade absoluta, né? Então, a ciência, nós olhamos na área da medicina, né? Nossa, tecnologia. Extremamente materialista. Para a ciência, existe 4 dimensões, né? 3 dimensões, altura, largura, comprimento, né? E o tempo, que seria uma dimensão espacial. Então, são 4 dimensões. Existem 5 sentidos biológicos. Então, fica tudo restrito à matéria, né? A medicina é mecanicista. Né? O corpo humano é comparado a uma máquina, né? Que tem peças que precisam ser consertadas, medicamento, a indústria farmacêutica, que é fundamentada em estatística, né? Os medicamentos são criados com experimentos em animais, né? E com base estatística. Não, esse medicamento tem essa função. Então, já é um dogma. Então, você vê, o pesquisador da ciência, ele não participa da experiência, ele só observa teoricamente. Claro que as energias dele estão participando ali de quando ele faz um experimento. Ele não considera isso. Mas ele não considera. Então, a filosofia, espetacular, eu adoro, eu não estudei formalmente filosofia, mas eu li muitos livros, tal, ótimo para a gente organizar o pensamento, a linearidade do pensamento, a lógica, né? Mas é tudo teoricão, né? Não tem nada que você possa comprovar. Então, acaba criando também os seus dogmas. Essa é a questão que a gente coloca, o contraponto da ciência com a religião. Eu considero nessa abordagem que a abordagem da ciência é superior à religiosa, né? Isso foi a minha própria vivência, a minha segunda vivência do paradigma científico. Mas quando ela despreza a transcendência da consciência, né? A sobrevivência da consciência, a extrafisicalidade, ela já fechou, né? Criou um mundinho ali em que não pode sair. Quer dizer, o próprio cientista, ele não admite outra coisa, porque ele já tem uma história de sucesso, né? Os resultados práticos da ciência são reconhecidos. Embora muitos cientistas, às vezes, acreditam em Deus, né? Às vezes eles estão tão materialistas, assim, no sentido aqui do tema de pesquisa deles, mas quando se fala em Deus, eles ficam... Você até colocou aqui sobre o ateísmo, né? A postura de algumas pessoas, né, em relação a acreditar ou não acreditar em Deus. Então, por mais, às vezes a pessoa tem medo de não acreditar em Deus, né? Existe Isso acontece com um pesquisador da ciência também. O Pascal, né, aquele matemático, ele desenvolveu essa ideia de que
se a pessoa é melhor acreditar em Deus, mesmo não tendo certeza, porque se ele morrer e chegar lá e existir Deus, né? Aí ele tá ferrado. Tá ferrado. Então é melhor acreditar. Então ele não tem nada a perder. Ele quis dizer isso, que você não tem nada a perder se acreditar em Deus. Mas os neo-ateus falam que tem sim, você tem muito a perder, porque você está colocando uma crença, você tinha que aproveitar a sua existência para desenvolver muitas coisas, né, positivas, e que isso bloqueia a evolução. Uma ideia é o bloqueio das pesquisas das células-tronco, né? Isso aconteceu nos Estados Unidos, já foi liberado pela Suprema Corte. Eu acho que foi em 2010, antes, no governo Bush, George W. Bush. Um líder das pesquisas, um cientista de altíssimo nível, brilhante, mas crente em Deus. Então, ele não deixou que as pesquisas das células-tronco fossem avante, porque tinha que destruir o embrião com 3, 4 dias de vida. E para ele isso era inconcebível. Eu sei que o assunto a Suprema Corte liberou e as coisas, mas demorou, ele atrasou a coisa. Aliás, a religião atrasou muita coisa na humanidade, né? Tipo, pensar. Você coloca até aqui sobre a irreligião, né? E sobre dissidência cristã. E fala um pouquinho para a gente aí. A gente tem, assim, poucos minutos, mas só para a gente fazer o fechamento. E aí a gente falar um pouco também sobre a Conscienciologia, né? Eu tenho eu coloquei vários exemplos. Tem, recentemente, com essa possibilidade de abertura maior, tem muita dissidência da religião, né? E dissidência, aqui no caso, é dissidência um exemplo que tem aqui de pastores estadunidenses, num certo momento aqui, 200 pastores, eles fizeram uma pesquisa, eles deixaram de serem pastor, foram procurar outras profissões, e não só isso, mas eles deixaram de acreditar em Deus, né? E isso tem sido assim um choque muito grande. Nós tivemos um dissidente histórico, que eu cito aqui também, que é o Giordano Bruno. Né? O Giordano Bruno, ele era um padre católico, mas ele começou a estudar os livros proibidos da Bíblia, né? E, por fim, ele foi condenado à fogueira. E ele foi, quer dizer, a coragem dele foi tanta que ele, quer dizer, perdeu a vida com 50 anos de idade, diferente do Galileu, né? O Galileu, que começou a mostrar que a Terra não era o centro do universo, aquelas histórias todas, mas ele voltou atrás, era amigo do Papa, dizem que era amigo do Papa. E eu encerro essa parte aqui, entrando na Conscienciologia, falando de 2 dissidentes, que nós chamamos maxi-dissidentes, né? Que essa seria a consciência antidogmática? Já começa, porque eu cito o exemplo de nossos 2 conhecidos aqui, o professor Laurentino, né? O professor Laurentino foi um padre, né? Depois ele deixou a igreja, abandonou e ele mudou o paradigma. Quer dizer, há muitos padres dissidentes. No Brasil, tem 5.000 padres, é uma estimativa de... mas são padres que eles deixam a igreja para se casar. Não porque deixou de e eles abrem, e eles fazem parte de outras comunidades católicas, não romana, não apostólica romana, não vinculadas a Roma, mas são igrejas católicas, e eles têm a esperança de um dia virem ser reconhecidos. No caso do professor Laurentino e do professor Marcelo da Luz, né, 2 exemplos dentro da Conscienciologia, eles mudaram o paradigma completamente, né? Eles saíram do paradigma religioso para o paradigma conscienciológico. Então, são 2 exemplos que valem a pena ser examinados aí dentro já nessa passagem para
para a consciência antidogmática, né? É, isso mesmo. Então, a gente tem ainda mais um minutinho. Você quer deixar assim, uma mensagem final? Você quer fazer uma essência do seu livro? A palavra é sua. O que eu quero deixar aqui é assim, a minha motivação para fazer essa pesquisa, né, foi muito do fruto da minha vivência, da minha própria experiência. Então, eu considerei aqui, assim, de uma forma didática, né, mais para a didática do livro, ter passado por 3 experiências. A experiência do dogmatismo religioso, o dogmatismo científico, né, e depois o antidogmatismo através da conscienciologia, né? A minha vivência do princípio da descrença, não acredite em nada, tem as suas próprias experiências, e do paradigma consciencial, né? A aceitação, inicialmente, algumas ideias eu aceitei, mas eu fui depois aprofundar a pesquisa, eu fui ter as minhas experiências. O diferencial da conscienciologia é isso, você participando. E tive a comprovação, através dos cursos, das dinâmicas, das autovivências, da projeção lúcida da consciência, que não precisa ser muitas, eu acho que eu tive 2 ou 3 projeções assim, lúcidas, né? Outras semi-projeções, mas basta ter uma para você detonar esses dogmas todos. Então, gente, ficou aí o recado da consciência antidogmática. É uma pena que a gente só tenha 1 hora, porque daria para falar muito mais coisa. O livro dele é muito rico de informações, mas você vai ter a oportunidade de participar amanhã no Círculo Mental Somático, às 9 horas. É sábado, né? Isso, amanhã. Às 9 horas, no Círculo Mental, no Tertuliário do CAEC, no programa, na atividade Círculo Mental Somático. O Wagner vai estar falando sobre o livro dele, o tema vai ser Consciência Antidogmática, e você pode acompanhar pelo YouTube/Tertuliário e participar ao vivo do lançamento do livro dele. Então, você já está mais do que convidada. E nós aqui agradecemos imensamente a sua participação, Wagner, conosco. Esse livro, com certeza, vai acrescentar muito, né, nas pesquisas aí sobre dogmatismo, sobre o antidogmatismo, e ele já está disponível no site do shopcons.com.br, e a gente espera então por vocês na próxima sexta-feira com mais um programa Entre Livros. Até lá!